Olá, sou Gustavo, professor da IFMG, e hoje nós vamos estudar a regra da cadeia. Os objetivos da aula são enunciar e exemplificar a regra da cadeia, exibir e exemplificar a regra de derivação para funções exponenciais. Muitos dos erros cometidos no cálculo de derivadas estão relacionados à não aplicação ou aplicação errada da regra da cadeia. Então, essa videoaula é muito importante e deve ser estudada com muita atenção. Então, sabemos que a derivada da função f de x igual a x elevado a 4 é dada por 4x ao cubo. Mas, qual seria a derivada da função f de x igual a x² menos 5x, e isso tudo aqui elevado a 4? Note que a diferença dessas duas funções é que nessa primeira nós temos somente o x elevado a 4 e nessa segunda é o x² menos 5x que está sendo elevado a 4. Neste caso, é errado escrever que a derivada dessa função aqui vai ser 4 vezes o x² menos 5x elevado ao cubo. E a maneira correta de calcular a derivada dessa função f aqui é aplicando a regra da cadeia. Ou seja, aplicamos a regra da cadeia quando precisamos calcular a derivada de uma composição de funções. Note que neste caso aqui, a função x² menos 5x está dentro da função x elevado a 4. E nessas situações, nós vamos aplicar a regra da cadeia. Teorema 1, que é a regra da cadeia. Se g for derivável em x e f for derivável em g de x, então a função composta, no caso aqui eu estou escrevendo com f maiúsculo, dada por g, bola f, ou g composta com f, definida por f de x igual f do g de x, essa função é derivável em x e a derivada dela é dada por essa expressão aqui, ou seja, para derivar essa composição, nós devemos calcular a derivada de f, depois substituir a função g aqui dentro da função derivada e multiplicar pela derivada da função g. Observação: se y for escrito como um f de u e u é uma função em termos do x, no caso aqui eu estou chamando da função g, e essas duas funções forem funções deriváveis, nós podemos escrever a regra da cadeia do seguinte modo. Então, essa regra da cadeia, através dessa escrita aqui, pode ser enunciada por dy sobre dx é igual a dy sobre du vezes o du sobre dx. Então, para exemplificar a regra da cadeia, considere a função que nós discutimos no início dessa aula. E nós vamos calcular a derivada dessa função f utilizando as duas notações do slide anterior. Então, primeiro modo, vocês estão vendo que essa função f maiúsculo aqui pode ser escrita como uma composição de funções onde, se essa função f for escrita como f bola g, então vocês estão vendo que a função g será essa função daqui de dentro, ou seja, o x² menos 5x, e essa função f aqui vai ser a função x elevado a 4. Pois, neste caso aqui, quando nós escrevemos essa notação, nós estamos referindo que a função g vai estar dentro da função f. E nesse caso, a função que está dentro é a função x² menos 5x e a função f, no nosso caso aqui, como nós vimos, a função x elevado a 4. Então, a regra da cadeia fala que a derivada dessa função f aqui é dada por essa expressão. Nós sabemos que a derivada da função f minúsculo, no caso aqui, x elevado a 4, é 4x ao cubo. E na regra da cadeia, nós também precisamos calcular a derivada dessa função g,
se a função g é dada por essa função, a derivada de g será 2x menos 5. Portanto, a derivada dessa função aqui vai ser 4 vezes x² menos 5x elevado ao cubo, pois vocês estão vendo que a derivada de f é 4x ao cubo e nós devemos substituir a função g dentro da derivada de f. Então, se a função g é isso, eu vou escrever isso aqui no lugar do x. Por isso que vai ficar o 4 que multiplica x² menos 5x elevado ao cubo vezes a derivada da função g, que no nosso caso nós vimos que é 2x menos 5. E vamos resolver essa derivada utilizando esse segundo modo. Nesse segundo modo, a função aqui nós vamos chamar de y, que é dada por f de u, onde o f de u, no nosso caso aqui, é u elevado a 4, e essa função u aqui, ela é dada em termos do x, da forma x² menos 5x. Então, note que se eu escrever y igual a f de u, onde f é essa função e u é escrito dessa forma, se eu substituir esse u dentro aqui da função f, nós vamos obter essa função aqui. Então, a regra da cadeia, utilizando aquela segunda notação, é dada por dy sobre dx, que a derivada dessa função y em termos do x é igual à derivada da função y em termos do u, vezes a derivada do u em termos do x. Então, a derivada de y em termos do u, o y é o f de u, onde f é u elevado a 4. Então, a derivada da função f em termos do u vai ser 4 vezes u ao cubo, vezes a derivada de u em termos do x. Se u é x² menos 5x, então a derivada de u em termos do x vai ser 2x menos 5. Então, aqui nós temos 4u ao cubo, e como u é x² menos 5x, aqui, no lugar desse u, eu vou substituir o x² menos 5x, e note que essa expressão aqui é a mesma expressão que nós tínhamos obtido. Agora, nós vamos fazer cálculos de uma forma mais direta, sendo assim, basicamente, nós vamos derivar normalmente as funções e depois multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, aqui eu fiz o procedimento de forma detalhada, mas eu poderia pensar do seguinte modo: se eu quero calcular a derivada dessa função aqui, se fosse somente o x elevado a 4, a derivada nós sabemos que seria 4x ao cubo. Então, inicialmente a gente pensa dessa forma, então a derivada dessa função aqui, vou fazer de uma maneira mais rápida, vai ficar o 4 vezes o x² menos 5x elevado ao cubo, mas nós devemos multiplicar pela derivada da função que aparece aqui dentro. E a derivada dessa função aqui vai ser 2x menos 5. Então, para exemplificar essa ideia, vamos calcular a derivada dessa função aqui. Note que neste caso nós também temos uma composição de funções, pois a função x² mais 1 está dentro da função raiz de x. Então, utilizando aquela ideia que eu acabei de explicar, nós vamos calcular a derivada aqui normalmente e multiplicar sempre pela derivada da função que aparece dentro. Então, nós sabemos que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, mas nesse caso aqui nós não temos raiz de x, nós temos raiz de x² mais 1. Então, por isso que aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de x² mais 1, vezes a derivada da função que aparece aqui dentro, que no caso vai ser 2x. Então, aqui eu posso cancelar esse 2 com esse 2, e assim eu obtenho essa expressão aqui, que é a derivada dessa função. Agora, exemplo B. Vamos calcular a derivada da função seno de x². Então, aqui nós temos a função x² dentro da função seno. Nós sabemos que a derivada de seno é cosseno. Então,
pelo raciocínio que eu expliquei, essa derivada aqui vai ser dada como o cosseno de x² vezes a derivada da função de dentro, que é a derivada de x², que é 2x. Portanto, a derivada do seno de x² é 2x vezes o cosseno de x². Letra C. Agora a função é y igual a e elevado a x ao cubo vezes o cosseno de x. Então, isso tudo aqui aparece no expoente deste e para calcular a derivada dessa função, nós vamos aplicar a regra da cadeia. Nós sabemos que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então a derivada dessa função y vai ser o e elevado a essa mesma função aqui, vezes a derivada da função que está aqui dentro. Note que x ao cubo vezes cosseno x está dentro da função e elevado a x. Então, nós vamos conservar esse e elevado a x ao cubo vezes o cosseno de x e multiplicar pela derivada disso. Então, derivada de x ao cubo vezes cosseno x, nós devemos aplicar a regra do produto, então vai ficar a derivada do primeiro, que é 3x² vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de cosseno é menos seno. Então, organizando essa expressão aqui, a derivada da função y vai ser 3x² cosseno x menos x ao cubo seno x vezes e elevado a x ao cubo vezes o cosseno x. Exemplo D. Agora nós vamos calcular a derivada dessa função aqui. Então, note que, neste caso, a função x menos 2 sobre 2x mais 1 está dentro da função x elevado a 100. Então, para calcular essa derivada, nós vamos pegar esse 100, multiplicar aqui, subtrair 1 do expoente e multiplicar pela derivada da função daqui de dentro. Então, vai ficar 100 vezes x² sobre 2x mais 1 elevado a 99 vezes a derivada da função daqui de dentro. Aqui nós devemos aplicar a regra do quociente, então vai ficar a derivada do de cima, que é 1, vezes a função que aparece embaixo, menos a função que aparece em cima, vezes a derivada da função daqui de baixo, que vai dar 2, dividido por essa função aqui ao quadrado. Então, fazendo a multiplicação aqui, nós vamos obter o 2x mais 1 e aqui menos 2x mais 4. Então, essa conta toda aqui resulta 5. 5 vezes 100, 500. Aqui vai ficar o 2x mais 1 ao quadrado aqui embaixo, vezes essa expressão aqui. Exemplo E. Então, agora vamos calcular a derivada dessa função aqui. Então, note que para calcular a derivada dessa função, inicialmente nós devemos aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada dessa função aqui. Agora, a gente aplica a regra da cadeia. Vai ficar 4 que multiplica o 2x mais 1 elevado ao cubo, vezes a derivada da função daqui de dentro, que é 2. Então, isso tudo aqui é a derivada desse primeiro elemento. Vou multiplicar por esse segundo elemento, mais este termo, vezes a derivada do segundo, que vai ficar 5, que multiplica x ao cubo menos x² elevado a 4, vezes a derivada daqui de dentro, que vai ficar 3x² menos 2x. Então, aqui vai ficar 4 vezes 2, 8, que multiplica 2x mais 1 elevado ao cubo, que multiplica este termo elevado a 5, mais 2x mais 1 elevado a 4, e multiplicando esse 5 a esses elementos, nós vamos obter o 15x² menos 10x, que multiplica ainda esse x ao cubo menos x² elevado a 4. Exemplo F. Agora nós temos a função y igual a seno do cosseno de 3x. Então, para calcular essa derivada, a gente também deve aplicar a regra da cadeia. No caso aqui,
nós devemos aplicar ela duas vezes. Então, a derivada de y é igual. Derivada de seno é cosseno de 3x vezes a derivada da função daqui de dentro, que eu representei aqui. Então, estou repetindo este termo aqui, e nós sabemos que a derivada de cosseno de 3x, nós devemos aplicar a regra da cadeia, pois aqui nós temos a função 3x dentro da função cosseno. Nós sabemos que a derivada de cosseno é menos seno, então a derivada de cosseno de 3x é menos seno de 3x, vezes a derivada de 3x, que vale 3. Então, daqui para aqui, eu só escrevi esse menos aqui, junto com esse 3, e repeti a expressão que apareceu. Observação: nós devemos tomar certo cuidado, pois essas escritas aqui são diferentes. No caso aqui, a função seno de x quadrado é diferente do seno de x ao quadrado. Neste caso aqui é o x que está sendo elevado ao quadrado, e neste caso aqui nós temos o seno de x vezes seno de x, ou seja, é todo o seno de x que está sendo elevado ao quadrado. E também as derivadas dessas duas funções vão ser diferentes. Neste primeiro caso aqui, qual seria a derivada do seno de x quadrado? Então, aqui nós temos o x quadrado dentro da função seno, então nós devemos aplicar a regra da cadeia. Derivada de seno é cosseno, então vai ficar cosseno de x quadrado vezes a derivada da função de dentro. Derivada de x quadrado é 2x. Então, essa derivada vai ser 2x vezes o cosseno de x quadrado. E, por outro lado, a derivada do seno de x ao quadrado, lembrando que seno de x ao quadrado é seno de x vezes seno de x. Neste caso aqui, nós temos que aplicar a regra do produto, que vai ser a derivada do primeiro, que é cosseno, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de seno é cosseno de x. Então, neste caso aqui, nós vamos obter 2 seno x cosseno x. Nesse caso aqui, nós também poderíamos aplicar a regra da cadeia, onde aqui a função seno de x está dentro da função x quadrado, mas o resultado vai ser o mesmo. Nós estudamos na videoaula sobre regras de derivação a derivada de funções exponenciais. Naquela oportunidade, nós vimos que a derivada de a elevado a x é dada por a elevado a x vezes o ln de a. Agora nós vamos justificar a validade dessa regra utilizando a regra da cadeia. Então, nós sabemos que a pode ser escrito como e elevado a ln de a. Aqui essa igualdade é válida utilizando propriedades de logaritmo. Então, se a é igual a isso, então a elevado a x é igual a esse elemento aqui elevado a x. E por esse parênteses, nós multiplicamos o expoente, então aqui vai ficar e elevado a x vezes ln de a. Então, se eu quero calcular a derivada do a elevado a x, então eu tenho que calcular a derivada deste elemento aqui. Então, a derivada de a elevado a x é igual à derivada do e elevado a x vezes o ln de a. Então, aqui nós vamos aplicar a regra da cadeia, pois a variável que aparece no expoente, ou seja, nós temos a função x ln de a dentro da função e elevado a x. Então, a derivada desse termo aqui vai ser o e elevado a x vezes ln de a, vezes a derivada do expoente. Nós sabemos que ln de a é uma constante, então a derivada do x ln de a é o próprio ln de a. Então, como esse termo aqui nós sabemos que é o a elevado a x, vou substituir ele pelo a elevado a x e, portanto, a derivada do a elevado a x é dado
por a elevado a x vezes o ln de a. Então, só para a gente relembrar aqui, a derivada de 4 elevado a x, utilizando essa regra 9, é dado pelo 4 elevado a x vezes o ln de 4. E agora nós vamos calcular a derivada de 3 elevado à raiz de x. Nesse caso, nós devemos aplicar a regra da cadeia, né? Pois aqui nós temos a função raiz de x dentro da função 3 elevado a x. Então, inicialmente, nós devemos aplicar a regra 9, né? Então, a derivada dessa função vai ser o a aqui, no caso, vale 3, então vai ficar 3 elevado à raiz de x vezes o ln de 3 vezes a derivada daqui de dentro, ou seja, a derivada do raiz de x. Nós sabemos que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 vezes raiz de x, então essa expressão aqui pode ser reescrita de uma maneira mais organizada dessa forma aqui. Para finalizar a videoaula, agora nós vamos discutir a demonstração da regra da cadeia, ou seja, por que a derivada da composição é dada por essa expressão aqui. Então, a regra da cadeia nos diz que se g for derivável em x e f for derivável em g de x, então a função composta, f maiúsculo dado aqui por f, bola g, definida por essa expressão, é derivável em x e sua derivada é dada por esse produto aqui. Ou seja, para mostrar que a derivada da composição é dada por essa expressão, eu tenho que mostrar que o limite de h tendendo a zero da expressão f do g de x mais h menos o f do g de x sobre h é igual à função g dentro da derivada de f vezes a derivada da função g. Note que essa expressão aqui é justamente a derivada dessa função composta de acordo com a definição formal, né? Então, o que a gente vai fazer é provar que esse limite é igual a essa expressão aqui. Sendo assim, esse limite vai ser igual daqui para aqui, dentro da função f, eu somei o g de x e subtraí o g de x, que é a mesma coisa de não fazer nada, né? E além disso, eu multipliquei toda essa expressão por g de x mais h menos g de x e dividi pelo g de x mais h menos o g de x, ou seja, essa escrita aqui não vai alterar a expressão, nem fazer essa multiplicação e divisão aqui, né? Então, daqui para aqui, eu só troquei este h de posição com esse termo aqui, para ficar mais claro o próximo raciocínio. Então, eu tenho que esse limite é dado por esse quociente vezes esse outro quociente aqui. Note que o limite dessa expressão existe e esse limite dessa expressão aqui também existe, né? Esse segundo limite aqui é mais fácil da gente visualizar, né? Pois o limite de h tendendo a zero do g de x mais h menos g de x sobre h é justamente a derivada da função g, de acordo com a definição, e esse limite aqui também vai existir, né? Com h tendendo a zero. Mas, para ficar mais claro, eu vou fazer aqui uma mudança de variável. Então, no lugar do g de x mais h menos g de x, eu vou escrever o k. Note que se h tende a zero, se h aqui tende a zero, esse k também vai tender a zero, pois se h tende a zero, esse termo aqui tende ao g de x, e aqui nós temos o menos g de x, que vai dar zero, né? Ou seja, quando h tende a zero, o k também tende a zero. Então, eu vou escrever esse limite aqui, que é dado inicialmente em termos do h, em termos desse k aqui. Então, se k é o g de x mais h menos g de x,
aqui nós temos o g de x mais h menos g de x. Então, vou substituir toda essa expressão aqui por k. Então, aqui vai ficar o f do g de x mais k, pois esse termo aqui é igual ao k, menos o f do g de x, aqui eu não fiz nada, e aqui embaixo eu tenho o g de x mais h menos g de x, que é igual a k. Então, nós vimos que esse limite pode ser escrito dessa forma, onde o k tende a zero. E esse limite aqui, de acordo com a definição formal, é justamente a função g dentro da derivada da função f. Portanto, esse limite é igual a essa expressão. Esse limite aqui, nós descobrimos que é dado por isso. Esse limite aqui é a derivada de g em x e, portanto, esse limite é igual a isso, que é o que a gente queria provar. E com isso nós finalizamos a aula.